Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, pessoal. Como estão vocês nesse feriadão, final de semana, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês, tudo ótimo com vocês. Gente, olha só, eu vim aqui contar uma história pra vocês, meus amores, de arrepiar. Ó, eu não tô arrepiada, só tô fazendo isso aqui pra vocês ficar assim. O que será? O que será? Gente, vou contar uma história pra vocês verem. Será que foi verdade ou você tá inventando? Aí, onde que eu pergunto pra vocês? Vocês vão ficar na dúvida e vão comentar e vão me perguntar e eu vou responder pra vocês depois, meus amores. Será que eu tenho capacidade de inventar umas histórias tão bizarras? Mas pode ser que sim. Eu vou contar essa história pra vocês. Eu cheguei a morar, sabe aonde? Sabe aonde? Sabe onde eu morei, pessoal? Numa casa mal assombrada. Aí você me diga, casa mal assombrada, Maria? Sim, eu morei numa casa mal assombrada e para vocês terem uma ideia dessa casa mal assombrada, pessoal, lá aconteceu muitas coisas. E com quem que aconteceu essas coisas? Comigo, com euzinho aqui, ó. E aí, gente, vou contar essa história pra vocês, não com muita enrolação não, porque esse vídeo meu de história fica enorme. Não sei por quê. Se é porque eu falo demais, né? Então eu vou dar início na história, né? Vamos ao que interessa. Gente, esse vídeo vai falar sobre essa casa mal assombrada. Eu morei nessa casa mal assombrada, euzinha. Então a gente não tinha onde morar, estava morando num lugar que não tinha onde morar. Os povos disseram, ó, tem uma chácara. Meu pai era muito muda de lugar. Então a chácara, você quer morar lá? Meu pai não pensou duas vezes, de graça, né? Só precisava cuidar da chácara, não precisava fazer mais nada e tudo bem. Fomos. E sempre ouvia vozes na noite, por quê? Porque na porta do fundo morreu uma pessoa que vinha correndo com sede, morreu na porta do fundo. Na frente de cara, assim, você via uma cruz enorme. Você ficava, nossa, por que essa cruz? Mas era esse o significado que tinha morrido gente. E então lá dentro morreu um homem que ouvia o rádio, né? Morria de novo, porque esse rádio tinha uma pilha. Morreu também bêbado demais, não sei como foi a história, morreu. Essa aí eu não sei contar pra vocês. Mas aí vocês me perguntam, ou talvez até eu sei, mas vou ficar na curiosidade. E aí, minha mãe, né, mas meu pai trabalhava de bico, né, gente? A gente era muito filho, trabalhava de bico, a gente trabalhou em lavoura, encher caixa de goiaba, assim, esses trem. E sempre minha irmã mais nova gostava de ficar em casa, minha irmã mais velha, quer dizer, perdão. Gostava de ficar em casa porque ela gostava de cozinhar. Até hoje ela gosta de cozinhar, faz uma comida que é uma delícia. E aí, botava eu pra trabalhar na roça, né? Mas aí chegou um dia, meu pai sempre mudava de assunto, disse, olha, agora você fica e ela vai. Você fica e ela vai. Então eu fiquei na casa, não gostava, mas era obrigada a ficar. Cuidava mais de meus irmãos, tudo pequenininho. E eu era maiorzinha, né? E tinha os três que tinham ido, mais ele também, que eram os maiores que tinha. O que aconteceu lá, tudo bem. Todo dia eu ouvia vozes me chamar pelo meu nome. Maria, né? Minha mãe sempre dizia, não responda. Se você responder e eu chegar, você leva surra. Eu disse, tá bom, mãe, eu não vou responder, não. Então a gente brincava muito lá fora, aquele na casa era muito mal assombrada, muito nananã. E aí eu tinha medo, ficava o tempo todo por fora, pra noite, quando tardezinha minha mãe chegasse, nós ia pra dentro. Lá fora também tinha um pau, uma sombra, que a gente balançava, né? Passava o tempo também pra lá. E no fundo dessa chácara era cheio de pé de banana, bananeira, né? Os povos falam. Então aí a gente sempre brincava pra lá pra não estar dentro da casa, porque sempre chamava, quando eu tava dentro da casa, sempre chamava meu nome fora da casa. Maria, né? Então eu ficava com dia de medo. E sempre eu fazia a comida, eu falei, vou logo pra fora. E nessa casa não tinha água encanada, também tinha uma cisterna, gente. A cisterna era... Cisterna, não sei se você já ouviu falar, porque a gente puxava água também, né? E tudo mais. Também aí, cada uma história. Eu tenho mais história de terror. Terror pra contar pra vocês. Terror. Filme pesadíssimo, que dava pra mim fazer um filme, se fosse naquela época, né? Mas aí, hoje eu fico rindo, viu, gente? Mas aquele tempo não era pra rir, não. Era pra ficar apavorado, assim, ó. Mas é mesmo. Aí,
Os povos dizem que as coisas ruins só existem se a gente fazer coisa ruim, isso aqui, não, existe sim, gente. Existe aí vagando pelo mundo, existe. Naquele tempo existia mais do que agora, não vou falar, vou mentir pra você não. Naquele tempo, pra vocês terem uma ideia, gente, existia muito mais coisa do que agora. Aí o que aconteceu? Vou andar de dinheiro, porque o vídeo aqui é rápido. Aí o que aconteceu? Deixava sempre eu cuidando dos meninos, levando minha irmã gostou, porque ela dava pra comer muita goiaba, essas coisas, a gente passava pela necessidade maior. E a gente comia, né? Vinha tanto com a barriguinha cheia e quem ficava sobrava, né? Só quando trazia. Então, eu passava o tempo pensando de ir, mas eles não me deixou mais ir, ficava em casa. E mãe, tá me chamando, né? Eu sempre dizia, mãe, todo dia de tarde que a senhora sai, me chama, mãe, me chama, eu tô com medo. Mãe, tô com medo. E ela, não, minha filha, mas não tem quem deixar, vocês têm que ficar aí sozinhos, né? Mãe, fica me chamando, mãe, parece que é a voz da senhora. Aí ela diz, mas não é eu não, minha filha, é coisa ruim, que fica imitando, não responde. Tá bom, gente, aí mudando de assunto, né? Aí nesse dia, gente, o que aconteceu? Nós brincando debaixo de um pé de pau lá e de repente começou a me chamar bem perto. Maria. E a voz foi ficando mais grossa. Maria. E eu, né, arrepiava, continuava brincando, porque minha mãe disse que não era pra sair dali, eu era muito obediente, até hoje eu sou. Aí depois tornava Maria. Aí eu perguntava para meus irmãozinhos, né? Você está ouvindo, gente? Você está ouvindo? E eles falavam, não tô ouvindo nada, não. Aí tornava Maria, sabe? Eu cada vez ficava mais apavorada, mais medrosa do que já era, mais alucinada, sim, fora do normal, sabe? Aí o medo de sair de casa, depois levar uma surra, porque naquele tempo você saía, você apanhava mesmo, você não tinha esse negócio de sair de casa e depois não apanhar não. E meu pai botava na era de cartinho, era em riba do carocinho de milho, era batendo. Então eu tinha muito medo de apanhar. Então o medo também, né, das coisas sobrenatural. E de repente quando eu ouvi mais assim, perto de um pé de banana, falou, Maria... eu não queria olhar, sabe, gente? Eu não queria olhar de jeito nenhum. Até hoje eu penso que eu não queria nem chegar perto de ver essas coisas. Mas a curiosidade de uma criança foi maior do que sei lá, do que tudo na vida, né? Eu acabei olhando na hora que chamou de novo, Maria. Gente, eu virei. Quando eu virei, não, sem mentira nenhuma, vocês vão achar bizarro o que eu vou dizer pra vocês. Eu vi aquele bicho enorme de trás do pé de banana. Um homem que dava dois desses homens comuns, que a gente sabe que é homem comum, dois, né? E além disso, esse homem era tão enorme e tinha 2 chifres na cabeça e um pé enorme. Menina, quando eu olhei aquele homem preto que iluminava, eu não sei qual que é esse tipo de coisa, mas sei que aquele homem era preto. E eu não esperei 2 vezes, pessoal, saí correndo. Gritei meus irmãos, bora. Naquele tempo eu falava, o cão tá aí. É o cão, né? Essas coisas. É o capeta, corre, senão ele vai pegar nós, corre, senão ele vai pegar nós. Eu passei por debaixo de uma cerca que eu não vi. Fui bater na casa da vizinha. Lá não quis voltar pra casa, apavorada, me deu água e tudo. Meu pai voltou mais tarde, daí não viu nós na casa, foi atrás de nós na casa da vizinha. E aí foi perguntar pra mim o porquê que tinha havido naquele momento. E eu, desesperada, aquela imagem daquele homem terrível, enorme, gente, enorme, não saía da minha cabeça. E aí o medo de ficar naquela casa, mas meu pai era o que dizia, tá dito, né? Você vai ficar amanhã assim. E aí nós veio embora, ele trouxe nós, mandou eu mostrar onde foi o local, que eu tinha visto aquilo. E eu disse, foi aqui de trás desse pé de banana. E, gente, pelo incrível que pareça, tá meu pai vivo lá, vocês podem perguntar essa história pra eles. E minha mãe, que tá aqui também, graças a Deus, viva ainda. Gente, a marca do pé tava lá. Pelo menos uma coisa eu tinha, sim, pra comprovar que eu não tava ficando louca, né? E a marca do pé meu, do bicho estava de trás do pé de banana. Ele deixou a marca lá, por algum motivo, não sei, deixou a marca lá. Aí, desse dia, gente, eu fiquei com medo. Toda vez que minha mãe saía, chorava. E chorava pra ir mais ela não me levava. E o que acontecia? Ficava lá de fora da casa brincando, ouvindo o dia todo chamar meu nome. Às vezes chamava meu nome como se fosse parecida a voz da minha mãe, tanto que eu chegava a querer responder e correr, né, pra dentro de casa, mas não era, gente.
Então, é uma história assim, de arrepiar. Aí, essa história eu nunca esqueci, ficou gravada na minha mente, sei lá. Por algum motivo, daquele dia em diante, eu fiquei com medo, criei pavor de ficar naquela casa, mas era obrigada a ficar lá. Espero, gente, que vocês tenham gostado dessa história. Vou finalizar por aqui, só que tem muito mais história aí. Eu vou estar sempre contando pela pedaço, pela metade. Porque vocês vão perguntar pra mim. E aí, seu pai deixou você lá, continuou lá no mesmo lugar. E o que aconteceu depois? Tem muito mais história pra me contar pra vocês. Com certeza tem muito mais história de terror desse lugar que eu posso contar pra vocês. Só que assim, gente, comente. Vê se você... Pra mim saber que você está gostando, comente ou deixa o joinha lá. Se não quiser escrever, não precisa, gente. Mas comente, né? Se inscrever também, eu vou agradecer, claro, né? Lógico. Mas se não quiser, eu não vou ficar. Não, tem que escrever, não. Deixa um joinha, comente, gente, que tem mais história da onde está vindo essa, tá? Quero ganhar vocês ao pouco do tempo, né? Levando vocês adiante. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história, meus amores. E até a próxima história. Que história que não falta nessa cabecinha. E ainda tem meu pai lá pra me ajudar a contar a história, viu, gente? Que ele sabe de história igual eu. Mais do que eu. Então, essa história de assombração, espero que vocês gostaram. E isso não foi uma coisa contada pelo povo, gente. Para esse assunto. Eu passei por isso. Muita gente deve ter passado por isso. Talvez vendo esse vídeo, muita gente resolva contar também algumas histórias incríveis que aconteceu, né? Então, para vocês, meus amores, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E clica lá no botãozinho, dê um joinha, tá bom? Tchau, 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 tchau.